Olá, bom dia. Está no ar o Câmara hoje de quarta-feira, 11 de abril, com as notícias mais importantes no Congresso Nacional. E começamos esta edição direto do Salão Verde, onde está a repórter Paula Bittar. Bom dia, Paula. Quais os destaques de hoje na pauta do plenário? Bom dia, Adriana. O grande destaque de hoje é a possibilidade de o plenário votar o endurecimento da lei seca no país. E no Supremo Tribunal Federal, uma decisão que pode ampliar as possibilidades de aborto no país. Bom dia, Cláudia Brasil. Bom dia, Adriana. O Supremo pode tornar legal o aborto nos casos de gestação de bebês anencéfalos. 10 horas 7 minutos em Brasília. Eu sou Adriana Marcondes e você está na TV Câmara. A repórter Cláudia Brasil está no Supremo Tribunal Federal e acompanha ao vivo o julgamento sobre a possibilidade de aborto legal de anencéfalo no país. Cláudia. Adriana, o Supremo está fazendo uma sessão extraordinária na manhã desta quarta-feira para decidir se legaliza ou não o aborto nos casos de gestação de bebês anencéfalos. São bebês que, em função de uma grave má formação, não apresentam cérebro. São 11 os ministros que devem se manifestar a favor ou contra essa decisão. Nós temos imagens ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello, relator desse caso, fez uma apresentação com argumentos favoráveis e contrários à legalização do aborto no caso de bebês anencéfalos. Nesse momento, quem está se manifestando é o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Eu volto daqui a pouco, ao vivo aqui do Supremo, com mais informações. Adriana. E nós voltamos ao Salão Verde com a repórter Paula Bittar, que conversa sobre a pauta do plenário da Câmara com um deputado da base aliada ao governo e outro da oposição. Paula, antes de falar sobre a pauta do plenário, vamos repercutir com os deputados esta votação no STF, que afinal é o assunto do dia, não é mesmo? Pois é, Adriana, tema importante e polêmico na pauta do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho aqui ao meu lado a deputada Luciana Santos, que é líder do PCdoB aqui na Câmara, um partido da base aliada ao governo. Deputada, começando pela pauta do STF. Como deve se comportar a Suprema Corte hoje e qual a opinião da senhora? Deve ser liberado o aborto no caso de anencéfalo? Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Bom dia, Paula. Bom dia, Adriana. Eu penso que esse é um assunto, de fato, muito polêmico no país. Não é? Nós temos, desde 1945, o aborto que é considerado legal, que é no caso de estupro, e é o caso das mulheres que correm risco de vida em caso de manter a gravidez. E agora esse debate no Supremo que trata desse caso das crianças que, devido à má formação, estão sem cérebro. Eu penso que, a exemplo do que acontece com as mulheres, que nos casos em que corre risco de vida, no caso de estupro, a posição nossa é que isso deveria, de fato, ser levado em conta. Porque, afinal de contas, isso diz respeito a uma vida inteira, não é? Dedicada a uma situação específica, né? E eu penso que, diante das argumentações que já ouvi, né, por parte dos movimentos sociais e de muitos exemplos dessa natureza, eu penso que o Supremo poderia alargar essas possibilidades, assim como tem já previsto em lei, desde 45, essas outras duas possibilidades. Eu acho que o Supremo deveria levar em conta isso, sim. Quem também conversa com a gente é o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB, líder da minoria aqui na casa. E o senhor, deputado, o senhor também é a favor do aborto em caso de anencefalia? E como o senhor acredita que o STF vai se posicionar? Eu acho que devemos tomar muita cautela antes de tomar uma posição dicotômica a respeito do assunto. Hoje, coincidentemente, no jornal O Globo, há um artigo do jurista Ives Gandra Martins relatando os casos de anencefalia em que a medicina já deu algum avanço. Portanto, é uma questão que não dá para se discutir dicotomicamente, sim ou não. Temos que tentar acurar na lei as possibilidades em que não há nenhuma
nenhuma chance da medicina realmente vir a salvar a criança, e os casos em que essa criança ainda pode vir a ser salva. E levar em conta todos os aspectos de uma decisão extremamente difícil e, por essa razão, ela é polêmica e está sendo discutida há tanto tempo. Agora, passando para a pauta do plenário da Câmara, hoje o plenário pode votar o endurecimento da lei seca, que prevê esse projeto prevê a possibilidade de criação de novas provas, como, por exemplo, vídeos e testemunhos. Deputada Luciana Santos, a senhora concorda com essa proposta? Deve-se aumentar a possibilidade de provas de embriaguez de motoristas e deve ser votada mesmo hoje essa proposta? Eu penso que o Brasil tem avançado muito na perspectiva de enfrentar algo que tem repercussões que todos nós conhecemos, de indicadores que deixam todos nós aterrorizados. São muitos os casos de homicídios, não só de trânsito, mas também por conta da bebida alcoólica, de homicídios de toda a natureza pelo potencial ofensivo que tem o consumo excessivo de bebida alcoólica. Então eu penso que o Brasil hoje avança muito numa perspectiva de garantir uma política nacional mais contundente, que possa punir de maneira mais veemente situações dessa natureza. Tá aí os indicadores de trânsito que demonstram a preocupação e os impactos que isso tem na vida das pessoas, e por isso eu concordo com o que hoje nós vamos votar, que é poder garantir outros tipos de ferramentas na medida em que o bafômetro e o teste de sangue, as pessoas têm a prerrogativa, né, e o direito constitucional de não produzirem provas contra si, mas nós podemos ter outras possibilidades que garantam a efetividade da lei, porque eu penso que o principal é a gente garantir que a legislação brasileira e que as suas instituições que têm a obrigação de cumprir a lei criem mecanismo que atinja o objetivo, que é garantir que diminua os índices de violências fruto e como consequência da bebida alcoólica no trânsito. E o senhor, deputado Mendes Tame, hoje o que pensa? Hoje a Câmara dá mais um passo no sentido de endurecer a lei seca no país? Acredito que sim. Concordo plenamente com as colocações da nossa deputada, que esse é um assunto suprapartidário. É um assunto em que o país inteiro está preocupado em ter uma legislação que proteja as pessoas, que diminua o número de acidentes de trânsito, e essa legislação é proativa nesse sentido. Ela abre as perspectivas que não estão ainda na lei, ela permite, a partir de agora, que um vídeo, um testemunho, exames clínicos, outros exames possam comprovar que a pessoa realmente estava ligando embriagada. As multas quase vão dobrar, elas hoje estão em quase R$1.000, que já é um valor alto, vão passar para quase R$2.000. Portanto, são medidas que podem inibir, podem ajudar a diminuir o número de pessoas dirigindo embriagadas. A bebida tem que ser controlada. Não temos conhecimento de alguém que fumou demais e por isso causou um dano. Ele causa um dano a si mesmo. Agora, pessoas que beberam demais, vão para casa, agride a esposa, agride os enteados, entram num carro, causa um acidente, causa danos para pessoas inocentes que não tem nada a ver com o assunto, é muito comum. Portanto, eu acho que um dever nosso é justamente caminhar no sentido de colocar a bebida no devido lugar. E nesse sentido, eu acho que o governo, a oposição, a situação toda estão unidos e unanimemente deverão aprovar essa lei hoje. Agora, o plenário ainda tem uma pauta extensa de medidas provisórias, né? São 8 MPs ainda trancando a pauta. Vai ser possível avançar nessas MPs ainda essa semana? O artifício que tem sido usado, por enquanto, sem ter sido contestado pelo Supremo, pelo Judiciário, é o de fazer uma convocação extraordinária, quer dizer, votam-se as medidas provisórias na sessão ordinária, logo a seguir vota-se e convoca-se uma sessão extraordinária e nessa sessão se votam esses assuntos de extrema relevância, como é o caso dessa alteração, desse endurecimento da lei seca. Deputada Luciana Santos, vai ser possível avançar ainda essa semana, além da lei seca, também para as medidas provisórias? Ontem nós votamos uma medida provisória muito importante, que foi a 549, que tratou
da isenção tributária de equipamentos e serviços, não, equipamentos basicamente, e produtos, melhor dizendo, que facilite a vida dos portadores de deficiência. Então, eu acho que assim nós vamos poder garantir que, na medida em que ontem a gente conseguiu um acordo em torno de algumas coisas que o relator Sandro Mabel acrescentou, nós, por exemplo, o PCdoB se posicionou contra a venda de medicamentos em supermercados, né, em outros estabelecimentos que não seja farmácia, porque isso requer um profissionalismo, um técnico, um profissional competente, como é o farmacêutico, para poder orientar, mesmo que não seja um medicamento sob prescrição médica, mas isso corre risco. Agora nós temos na ordem do dia a 550, a 551, e tem nesse inteirinho uma mudança, porque as casas legislativas aprovaram um outro procedimento para analisar as medidas provisórias. Ontem foi instalada 2 comissões, porque vão ser comissões de 26 entre senadores e parlamentares que vão estabelecer um outro rito processual para analisar as medidas provisórias. Então nós estamos num processo, num momento de transição do procedimento em relação à votação das medidas provisórias. Como aqui na casa as coisas funcionam, quando se há um entendimento e há um esforço muito grande de todos os parlamentares, independente dos partidos políticos, né, para poder encontrar consensos, eu sou otimista, eu acho que a gente vai ter condições, porque são medidas provisórias que calçam um projeto de país que está em curso, como, por exemplo, a isenção tributária de alguns produtos que já fizeram parte do Plano Brasil Maior. Então, ou no caso de ontem foi do Viver Bem do governo federal, eu penso que a gente vai conseguir estabelecer os mecanismos que garantam, por outro lado, uma menor incidência de medidas provisórias, que é um clamor dessa casa, né, por motivos óbvios, porque é uma casa propositiva, que tem muitas iniciativas, que tem ligações com o povo, e a gente, de fato, torne a atuação, né, da Casa Legislativa com maior vigor, com maior força, quando a gente também cria mecanismos mais apropriados para avaliar as medidas provisórias do Congresso. Mas eu acho que vai ser possível a gente caminhar bem, superando e limpando a pauta para votar os projetos que nós consideramos também estratégicos para o país. Deputada Luciana Santos e deputado Mendes Tame. Deputados e senadores vão investigar as denúncias sobre tráfico de influência e outras ilegalidades atribuídas ao contraventor Carlos Cachoeira. O acordo, que deu origem a uma comissão parlamentar mista de inquérito, saiu no final da tarde de ontem. O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, se reuniu no fim da tarde com o senador José Sarney, presidente do Senado. Em pouco mais de 15 minutos, eles chegaram a um acordo. Deputados e senadores vão investigar numa CPI mista as denúncias envolvendo Carlos Cachoeira. Apesar de muitas informações já terem sido veiculadas pela imprensa, com a CPI, os parlamentares poderão ter acesso a todo o processo de investigação feito pela Polícia Federal. Não acho que seja razoável, por parte do Supremo, negar essas informações, tanto para a Câmara quanto para o Senado, porque as informações, boa parte delas já são públicas, já foram veiculadas pela imprensa, pela mídia, né? O Supremo agora vir dizer que essas informações são sigilosas, né? Me parece, inclusive, uma situação complexa, porque se elas são sigilosas, como é que elas vazaram para a imprensa? Todos os partidos apoiaram, não há nenhuma divergência com relação à instalação da CPI, pelo contrário, existe um consenso de que os fatos são graves e que merecem uma investigação profunda por parte do Congresso Nacional. O PSDB sempre apoiou CPIs que precisam esclarecer à sociedade fatos que precisam ser elucidados, e não vai ser diferente. Tem um apoio nosso integral para o esclarecimento de todos esses fatos. Um dos alvos das investigações é o senador Demóstenes Torres, que pediu licença do Democratas após as denúncias. O senador é acusado de usar o mandato em favor de Carlos Cachoeira, preso em fevereiro. E se depender do presidente da Câmara, a abrangência da CPI vai além do esperado. Faremos uma CPI, não vai ser apenas para investigar
a relação de parlamentares com o Carlinhos Cachoeira. Nós vamos fazer uma CPI para investigar as relações desse cidadão com o mundo real no Brasil, que vai desde, e volto a dizer, a lista de contatos do Cachoeira era impressionante, né? Elas vão desde parlamentares, passam pelo executivo, pelo judiciário e chegam também à imprensa. Deputada Luciana Santos, é o caso de se fazer essa CPI para investigar todos os contatos do Carlinhos Cachoeira? Sem dúvida, né? Inclusive, a iniciativa da instalação da CPI aqui na casa foi do deputado do PCdoB, Protógenes Queiroz, de São Paulo, que recolheu as assinaturas e já deu entrada na casa semana retrasada. E ontem, o deputado Marco Maia, o presidente da casa, informou ao Colégio de Líderes que havia essa construção política junto ao presidente do Senado para se fazer uma CPI até mais abrangente, que é a CPI mista de inquérito. Eu penso que o Brasil necessita cada vez mais e a população clama, né, pelo combate à corrupção, e nós estaremos prontos para poder colaborar com essa explicação para a sociedade brasileira e a punição dos crimes que sejam cometidos por corrupção. As ligações que o Cachoeira tem, não é, como disse o presidente Marco Maia, né, com a vida real, com a sociedade brasileira, vai desde os jogos de azar, passando por vários interesses, e a gente vai, com isso, a casa vai estar cumprindo o seu papel, que é esclarecer a sociedade os acontecimentos que dizem respeito ao erário público, ao patrimônio público, que nós vamos cumprir essa instalação da CPMI aqui na casa. E o senhor, deputado Mendes Tami, o que pensa? A CPI vai de fato conseguir esclarecer a sociedade? Eu acho que sim, pelo menos vai dar uma grande contribuição, porque, como colocou muito bem o presidente da casa, não será apenas uma investigação dos agentes públicos parlamentares, serão pessoas ligadas ao executivo, ao judiciário, a empresas. Nós temos aqui no Brasil o hábito de focalizar toda a nossa investigação no corrompido. Nós temos que ter uma dupla visão, no corrompido e no corruptor. E como que se dá essa simbiose entre o público e o privado? Essa falta de uma linha cheia que separe aquilo que é público, que é bem comum, daquilo que é bem particular, daquilo que é algo ligado ao patrimônio das pessoas, o direito de cada um, mas que cada um deve trabalhar honestamente para conseguir prover o seu sustento e da sua família. Nesse sentido, eu tenho certeza que a CPI vai ajudar muito. Nós, da oposição, sempre fomos favoráveis, votamos a favor e lutamos para que houvesse uma CPI mista, ou seja, que não houvesse uma CPI aqui na Câmara, outra no Senado, uma só para fazer as investigações de uma forma coordenada e única, e, acima de tudo, queremos que seja uma CPI sem controles prévios para tentar orientar. Não queremos uma CPI nem chapa branca, nem uma CPI da oposição para tentar esmagar o governo, destruir, desmoralizar o governo. Uma CPI que investigue aquilo que está errado, contribua com a transparência, com o conhecimento de todos, para que o país, para que todos os eleitores saibam aquilo que os eleitos estão fazendo. Deputado Mendes Tami e deputada Luciana Santos, nosso assunto agora é meio ambiente. Pode chegar ao fim o suspense sobre a votação do Código Florestal aqui na Câmara. Segundo o líder do Democratas, deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, confirmou que o Código Florestal deve ser votado na semana que vem no plenário. O presidente Marco Maia, resgatando um compromisso que havia assumido quando da votação da Lei Geral da Copa, já anunciou a votação do Código Florestal para os dias 24 e 25 de abril. Portanto, a data está definida e o Código Florestal será votado nessas duas datas, terça e quarta-feira. Deputado Antônio Carlos Mendes Tami, é o momento de se votar o Código Florestal, tendo em vista, inclusive, a realização da Conferência Rio+20 em junho no Brasil? Sempre. Eu acho que nós nunca devemos fugir a um assunto, fugir a uma votação, fazer aquilo que esse plenário fez no caso da
da Copa, da lei da Copa, em que deixou de votar a questão das bebidas e jogou para os estados. Nós temos que enfrentar as questões. Se essa questão está posta, cabe ao Parlamento brasileiro tomar uma posição e, se for o caso, sofrer o desgaste e justificar para a população aquilo que em que está votando. No caso do Código Florestal, a votação está prevista agora para o dia 24. Eu, mais do que nunca, acredito que nós vamos chegar a um acordo. Nós acreditamos no bicameralismo, que o fato de haver a Câmara e o Senado ajuda a termos leis melhores. E esse é o fato. O Senado melhorou o texto que nós aqui votamos. Praticamente é um acordo em se votar o que foi aventado, acordado no Senado, com algumas correções, algumas pequenas correções. Ligadas à reserva legal? Não, ninguém fala, todo mundo está de acordo que as alterações que ocorreram na questão da reserva legal estão plenamente corretas, vai haver um grande acordo comemorado aqui por todos. Quais são as dúvidas? São nas áreas de preservação permanente, naquelas ao lado dos rios, onde houve a ocupação no início dos séculos iniciais, antes de haver rodovias, ferrovias. Como é que se deu a ocupação deste planeta Terra? Através dos rios e por pequenas pessoas que ocuparam pequenas propriedades. É em relação a esses pequenos agricultores que estão nas margens dos rios que está havendo uma discussão. Mas eu tenho absoluta convicção de que esse problema será acertado e nós teremos aqui uma votação que represente o pensamento do Brasil a respeito do assunto, de uma agricultura preservacionista e, acima de tudo, capaz de fornecer alimentos para o Brasil e para o mundo de uma forma sustentável. E para a senhora, deputada, é esse o momento de votar o Código Florestal? Sem dúvida, né? Nós estamos aí às vésperas, como foi dito aqui, né, da Rio+20, e nós queremos fazer valer o papel dessa casa, que é legislar sobre algo tão importante que é o meio ambiente brasileiro. É importante que se ressalte que no Código Florestal, que é uma coisa que é pouco difundida, nós não estamos tratando do sistema nacional das unidades de conservação. Nós não estamos legislando sobre a área pública. A área pública ela está dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que não é mexida agora no debate do Código Florestal. No Código Florestal, nós estamos legislando e regulando as áreas privadas, né? E como bem disse o deputado Mendes Santos, nós estamos cuidando nada mais nada menos de 4 milhões de propriedades, porque é agricultura familiar, são os pequenos agricultores que estão nessa situação de plantação em áreas de preservação permanente. Então, com isso, eu penso que a Casa realizará um grande consenso. Eu também concordo com o deputado que nós estamos caminhando, com o deputado Mendes, que nós estamos caminhando para esse consenso, para que, de fato, no Brasil, a gente tenha uma das legislações do Código Florestal, talvez a das mais avançadas do planeta. Não existe em nenhum lugar do mundo, por exemplo, a figura jurídica da reserva legal. Nós temos os biomas brasileiros, que são dos biomas mais diversificados do mundo, que estão garantidos. 80% da floresta amazônica, 35% do cerrado, mais 25% dos outros biomas garantidos como florestas em pé e florestas nativas. Isso é um avanço extraordinário que nós vamos obter do Código Florestal e, com isso, garantir que, por outro lado, a segurança alimentar do país, a produção de alimentos também seja resguardada. Porque também um outro debate que não vem à tona, mas que embute que o Código Florestal, que está por trás do debate do Código Florestal, é a guerra comercial entre os países que têm interesses na disputa da produção alimentar. E é por isso que o Brasil não pode deixar de interferir num processo que todos nós sabemos que tem uma repercussão até da própria sobrevivência econômica do Brasil. Quem salvou o crescimento da economia brasileira o ano passado foi exatamente a produção de alimentos. E nós precisamos levar isso em conta quando estamos debatendo essa questão do Código. Deputada Luciana Santos, deputado Mendes Tame, muito obrigada pela entrevista. Adriana? O grupo de trabalho que discute a distribuição dos royalties do petróleo se reuniu nesta terça-feira. No centro da disputa entre estados produtores e não produtores de petróleo,
bilhões de reais. A produção de petróleo gera impostos. Quem deve ficar com eles? Hoje, os maiores beneficiados são os estados produtores, ou seja, principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo. Para os estados não produtores, uma injustiça. Para os produtores, um direito. Aí nasce essa disputa. O grupo de trabalho da Câmara procura um acordo. O mais próximo que chegaram a isso foi com o projeto do deputado Antony Garotinho. Ele quer a garantia de que os estados produtores recebam tanto quanto em 2011. Como há uma maioria de deputados aqui na Casa de estados que não são produtores, eu tenho buscado manter o equilíbrio. E o equilíbrio é garantir por escrito na lei aquilo que antes se afirmava que a lei Vital do Rego tinha, e na verdade eu provei que não tinha, que era a manutenção das atuais receitas dos estados produtores e dos municípios produtores, acrescida ano a ano pelo IGPM. Os deputados do próprio estado do Rio de Janeiro discordam. O Rio de Janeiro não aceita discutir a distribuição dos royalties sobre os campos já listados. Sobre aquilo que não foi listado, nós temos boa vontade, discutimos, negociamos percentuais, mas sobre o que já foi listado significa, na nossa opinião, quebra da segurança jurídica do país, uma afronta a isso, nós não vamos concordar. A divisão entre deputados de um mesmo estado, Rio de Janeiro, é um sinal da complexidade que envolve essa discussão. O problema é que o grupo tem um prazo de funcionamento que terminaria nessa semana. Na reunião, ficou acertada a prorrogação dos trabalhos e até mesmo isso gerou confusão. Estender o prazo mais não vai produzir nada além do que já foi produzido. Não que eu acho que seja impossível. Acho que a posição do Rio de Janeiro é no sentido de postergar esse debate, criar dificuldades, porque só interessa manter a situação que está hoje nesse momento aos estados confrontantes, que é o caso do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, particularmente o Rio de Janeiro. Tensões que se encontram no relatório do grupo. O texto deve ser apresentado no dia 24. Nós temos uma margem enorme para redistribuir essa receita, porque, só para você ter uma ideia, hoje a receita de royalties é de 25 bilhões de reais. Em 2020, nós vamos chegar a 54 bilhões de reais. Então, existe uma condição, uma margem, o crescimento é muito bom e é desse crescimento que nós podemos chegar numa distribuição mais equitativa em todo o país. O relator do PNE, Plano Nacional de Educação, deputado Ângelo Vagnoni, disse que o governo federal deve insistir na meta de investimento total de 8% do produto interno bruto no setor. O relatório final deve ser apresentado até o dia 20 deste mês. Hoje, União, estados e municípios aplicam juntos em torno de 5% do PIB do país em educação. Os 8% de investimento total propostos por Vagnoni incluem recursos de bolsas de estudo, financiamento estudantil, além da contribuição previdenciária dos professores da Ativa. Tirando esses acréscimos, são cerca de 7,5% de investimento público direto. Na prática, a proposta do relator, apoiada pelo governo nesta terça-feira, aumenta o investimento em educação em 2,5 pontos percentuais do PIB em 10 anos. Para Vagnoni, o valor é suficiente para garantir melhorias significativas. Eu estou absolutamente convencido de que os valores de 7,5% de investimento do PIB nos próximos 10 anos farão uma revolução na educação, seja na inclusão, como eu já disse, das crianças de 0 a 3 anos, da educação infantil, de enfrentar o problema da evasão no ensino médio, de reestruturar o ensino médio brasileiro, garantindo com que 30% do ensino médio esteja em ensino profissionalizante. Isso é uma nova perspectiva da educação no país. Entidades ligadas ao setor, no entanto, discordam do relator e pedem a aplicação de 10% do PIB em educação. Nós temos números suficientes que mostram que, infelizmente, 7,5% não é suficiente para pagar o tamanho da conta e do atraso que nós temos. O governo alega que não há recursos disponíveis para ir além dos 8% do PIB de investimento total em educação. Para o presidente da Comissão de Educação e Cultura, o próprio projeto do Plano Nacional de Educação prevê uma possível mudança de suas metas durante a vigência da lei aprovada. A lei permite a oportunidade de uma revisão dessas metas daqui a 4 anos, em aprovada pelo Congresso, e o ministro foi claro que se a conjuntura internacional for positiva, os próprios recursos do pré-sal daqui a 4 anos, com a produção do pré-sal, talvez as condições econômicas brasileiras sejam tais que essa meta pode ser revista para cima.
Voltamos agora ao Supremo Tribunal Federal, que julga hoje a possibilidade de liberar o aborto de anencéfalos no país. De lá, fala ao vivo a repórter Cláudia Brasil. Olá, Cláudia. Bom, Adriana, a sessão extraordinária aqui no Supremo Tribunal Federal já começou. Logo no início dessa sessão, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, fez uma argumentação e mostrou os argumentos contrários e favoráveis à interrupção da gravidez de bebês anencéfalos. Ele apresentou esses argumentos logo no início da sessão. Só lembrando que o Código Penal brasileiro prevê aborto, autoriza aborto em apenas duas situações: quando a gestação é fruto de um estupro ou quando a gestação representa risco para a vida da mãe. Faz 8 anos que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde apresentou uma ação argumentando que não autorizar o aborto nos casos de gestação de bebês anencéfalos fere o direito à dignidade da mãe. O ministro Marco Aurélio Mello, à época, concedeu uma liminar favorável a esses argumentos, mas 3 meses depois, essa liminar foi cassada. E a partir daí, o que aconteceu é que as decisões sempre foram tomadas caso a caso pela Justiça. O Supremo, ao longo desses anos, realizou audiências públicas e ouviu especialistas sobre esse assunto. O representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, hoje durante a sessão, disse que países como os Estados Unidos, Canadá, França e Inglaterra não criminalizam o aborto no caso de bebês anencéfalos e que esse é um fenômeno do subdesenvolvimento. O Procurador-Geral da República, agora há pouco, Roberto Gurgel, disse que se a classe média brasileira não fizesse tantos abortos, ele certamente já teria sido descriminalizado. E um outro dado muito alarmante: segundo Roberto Gurgel, dia sim, dia não, no Brasil, morre uma mulher vítima de aborto clandestino. Nesse momento, voltou a falar na sessão o ministro Marco Aurélio Mello, que é o relator desse caso. E nós vamos permanecer aqui, Adriana, acompanhando essa sessão do Supremo, que deve decidir pela legalidade ou não do aborto nos casos de gestação de bebês anencéfalos. Adriana? É isso mesmo, Cláudia. A TV Câmara vai continuar acompanhando o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Agora são 10h38 em Brasília. Essa edição do Câmara hoje termina aqui, mas nós voltamos ao 12h30. Outras informações na página da Agência Câmara na internet ou ao longo de nossa programação. Até mais.